Oi, gente, a gente está aqui no segundo dia da nossa semana de ETFs. Eu sou o Léo Vasques, um dos gestores aqui da área de indexados do Itaú Asset. E eu estou aqui hoje com o Enio Scheidt da B3 e com o Léo Medina da Ambima, ambos responsáveis pelas áreas de índice. E a gente vai bater agora um papo para poder ver o que eles podem contar para a gente sobre a dinâmica dessas áreas. Vamos começar com o Enio. Quando a gente fala de índice na B3, a gente pensa automaticamente no Ibovespa. O Ibovespa é a grande referência, tanto em índice quanto em ETFs, é o referencial do mercado. Como é o desafio desse índice, da história dele, como é ele como investimento frente a outras alternativas? Legal, Léo. Obrigado pelo convite. Muito legal essa iniciativa do Itaú, separar uma semana, destacar uma semana para falar do ETF. Esse produto tão importante para o investidor final, né, que a gente sabe que faz muita diferença para o investidor. Falando do Ibovespa em si, tem alguns fatores que levam o Ibovespa a ser a grande referência do mercado local e ter essa robustez, e ter o PL muito alto no número de ETFs, ter também um número de cotistas muito alto, justamente por conta de alguns aspectos que eu posso mencionar aqui. O primeiro está ligado à longevidade do índice. O Ibovespa foi criado em 1968, é o primeiro índice do mercado de ações local no Brasil. Quando a gente pensa no mercado internacional, ele também é um dos primeiros índices que foram criados amplamente divulgado. A gente tem um Dow Jones que foi criado lá em 1894, por ali, que está completando agora 140 anos. A gente tem também, por outro lado, o S&P 500 e o Nikkei, que são contemporâneos do Ibovespa, então eles estão ali na mesma faixa etária de idade, podemos dizer assim. Logo, esse é um fator importante, né? Para você ter ideia da longevidade do Ibovespa, a gente faz vários estudos para fazer análises diversas do mercado. Quando a gente vai deflacionar a série do Ibovespa para ver qual que foi a variação real ao longo do tempo, a gente tem que procurar uma série de preço. A gente foi fazer o estudo com o IPCA, a gente não conseguiu, porque o IPCA vai até 1980. Então a gente precisou ter uma série maior, achar outro indicador de preço para poder fazer essa mesma análise, para a gente ver como ele é relevante, como ele estava na vanguarda. Um segundo aspecto que é relevante é a própria metodologia do Ibovespa. Ela é uma metodologia muito robusta. Ela, apesar de ser criada em 1968, ela teve somente uma mudança nessa série histórica inteira, e ela foi feita só depois de 45 anos, para ajustar o próprio desenvolvimento do mercado de capitais como um todo. Então, isso é mais um fator que ilustra. Um terceiro aspecto é que o Ibovespa conseguiu condensar de uma maneira importante qual que era a visão, a setorização do mercado de capitais naquele momento. Então, se você for pegar ali a década de 80, 70 e 80, a gente tem ali o pico ali da indústria dentro do Ibovespa. Na década de 90, você tem o setor de telecomunicação se destacando. De 2000 para cá, a gente tem setores que sempre foram fortes na economia brasileira, mas setor bancário, setor de materiais básicos, petróleo e gás, que tem uma participação relevante. Ou seja, ele conseguiu trazer esse reflexo no mercado de capitais. Dessa forma, ele foi sendo absorvido pelo brasileiro de forma geral. Se habituou a falar, poxa, quanto que o Ibovespa fechou? Subiu, caiu? Hoje, de forma mais profunda ou menos profunda, grande parte do brasileiro sabe que você está falando do Ibovespa, você está falando do mercado de ações, você tem uma diretriz clara ali. Quando você escuta que o Ibovespa caiu 10%, você sabe que está tendo um problema necessariamente no mercado de capitais, que pode respingar na economia real. Então, isso é sem dúvida um ativo muito importante, um aspecto que o Ibovespa, essa marca, conseguiu ao longo do tempo. E o reflexo disso é justamente a confiança que o investidor tem em investir, em colocar sua posição ali, os seus investimentos de forma geral nesse ativo. Isso é bem legal. A gente vê isso no mundo de ETFs, pelo tamanho que a gente conseguiu nos ETFs de Ibovespa, né? A gente tem hoje o BOVV com mais de 4 bi, e até pela demanda que você percebe de pergunta do investidor, né? É bem interessante. Legal. Só adicionando um aspecto, o Ibovespa também ele é super usado por investidor estrangeiro. A gente tem o futuro do Ibovespa que é muito negociado aqui, e você tem diversos investidores estrangeiros que têm interesse no produto, têm interesse no índice, justamente por conta dessa credibilidade junto com todos os aspectos que eu mencionei. Legal. E, Léo, do lado da Ambima, a gente tem também vários índices, né, como o B5, o IMAB, que são índices que são referência para o mercado e que se destacam por volatilidade bem controlada, por rentabilidade muito interessante vis-à-vis outros investimentos. Como que é o desafio para calcular e principalmente para explicar isso para investidor em geral?
Beleza, Léo. Bom, bem legal. Eu queria agradecer também o convite para participar dessa semana de ETF aqui no Itaú. A gente tem esse desafio lá, né? Então, os índices de renda fixa da Ambima foram criados, né, desde 2005 e a gente calcula eles desde 2005 também, assim, não é tão longo quanto o Ibovespa, mas a gente tem ali um desafio já um pouco mais, bem longo, né? A gente tenta colocar algumas estratégias de renda fixa, então a gente tem, além do IMAB, a gente tem outras estratégias de pré-fixados, né, e aí indexados também, a gente tenta sempre segregar por prazos também, para você ter uma carteira de prazos ali e ter estratégias bem segregadas para a gente indexar a indústria, né? Naturalmente, em 2005, a gente não criou essa família de índices pensando em ETFs ainda, mas naturalmente isso foi evoluindo ao longo do mercado, ao longo do tempo. Já mais recente, né, a gente criou a família que a gente chama dos P2, né? Que são ali, a gente tinha uma questão tributária, muito nos de curto prazo, e aí a gente criou alguns índices, né, os dois P2 que a gente tem, o B5P2 e o RFM-P2, que efetivamente eles têm um trigger de prazo para atender muito essa questão da indústria mais de curto prazo, mas atender diretamente a indústria de ETF, né? E aí falando, né, a gente fala muito, são mais famosos de títulos públicos, mas a gente também tem de título privado, que eu acho que é uma evolução de ETF aí que a gente tem que discutir aí ao longo do tempo e para o futuro, né? Então a gente já tem alguns índices, né, baseado em debêntures e aí baseado em crédito privado. Naturalmente a gente lida também com o problema de não ser replicável, as carteiras são muito grandes, e aí você tem um problema de replicabilidade dessas carteiras, e aí a gente, ano retrasado, criou também o IDALIC, que nada mais é do que o próprio IDA, mas segregando uma estratégia de mais liquidez, né? Quais são as debêntures mais líquidas que estão ali dentro, para tentar também fomentar um pouco esse mercado, um pouco de crédito privado também, ETF de crédito privado. Legal, é bem interessante essa parte da criação da família P2, porque a gente ouve muita dúvida, às vezes, ainda de investidor sobre como que é a alíquota dos ETFs, quanto que ele tem que recolher ou não de IR, e é difícil, às vezes, para o investidor entender que quem segue o P2, por metodologia, já vai ter os 15% de IR, e que o recolhimento é pela própria corretora, que também é outra diferença do ETF de renda fixa que pouca gente conhece, que você não tem que fazer DARF, né? É bem legal essas mudanças que surgiram com os índices. E, bom, Enio, a gente está falando aqui do Ibovespa, mas a B3 há muito tempo já se expandiu bem mais longe do que só o índice Ibovespa. Hoje vocês calculam muito mais índices. O que você vê de tendência, de novidade nesses índices que vocês calculam agora? Legal. Vale a pena mencionar que nos últimos anos a gente avançou bastante. A gente desenvolveu uma plataforma para desenvolvimento de índices chamada Índice on Demand, onde a gente consegue capturar toda a demanda do mercado, trazer internamente e desenvolver uma gama grande de índices, não só de renda variável, mas também incorporando outros fatores. E isso, como resultado, inclusive até o próprio IDIV Price Return, que a gente acabou de lançar, do qual vocês estão lançando um ETF que vai pagar proventos, é justamente desse desenvolvimento desse laboratório, né, desse Índice on Demand. Dentro dessa dinâmica, a gente tem alguns desafios, né, porque o Ibovespa é tão forte que ele acaba deixando os outros índices de lado, né? Ele acaba deixando os outros índices ali no final da sala. Então, a gente tem um trabalho muito grande de começar a promover mais os índices que a gente tem dentro da prateleira. Tem uma apresentação que a gente faz, que eu tenho conversado com bastante investidores, assessores de investimento, etc., que eu faço uma pergunta. Eu faço a seguinte pergunta: quais são os índices que a B3 calcula? E eu deixo no slide inicial o Ibovespa. Eu falo, pessoal, isso aqui todo mundo sabe. Agora vamos pensar de cabeça aqui quais outros que eles têm, né? E jogo isso aqui para a plateia. Geralmente a gente ali chega no Easy, qual vocês têm também um ETF. A gente chega no IDIV, que vocês têm um ETF. Depois CO2, a coisa começa a ficar mais complicada para as pessoas de forma geral. Porque a gente tem mais de 90 índices que são calculados. Então, assim, faz parte do nosso trabalho começar a pulverizar mais esse conhecimento. Então, assim, a gente precisa falar para o investidor final que a gente tem um índice de finanças, a gente tem um índice imobiliário, a gente tem da indústria, a gente tem ESG, nossa prateleira ESG é uma das mais sofisticadas do mundo. A gente tem ali, de forma geral, né, com a sigla ESG, o Easy, que embarca toda a categoria. Quando a gente está falando ali do E, do Environment, a gente tem necessariamente o CO2, que é de ações, a gente tem o índice de crédito de biocombustível, que é o ICBio. Ainda falando de social,
A gente tem o GPTW, a gente tem o IDiversa, que a gente acabou de lançar, que é um índice de diversidade, que versa ali dentro das empresas qual que é o nível de diversidade, olhando gênero e raça. Depois em governança a gente tem os índices de governança de mercado. Então a prateleira é muito sofisticada. E todos esses índices que eu mencionei para você são índices muito pioneiros no mercado. Quando a gente vai ver no mercado internacional, a gente está muito na vanguarda desses aspectos. E aí, pensando do ponto de vista de desenvolvimento de novos índices e de tendência, a gente está vendo uma tendência muito grande para índices, price return, para construção de instrumentos ETFs que paguem proventos. Então, uma carteira de ativos retratada num índice que necessariamente é boa pagadora de dividendo, está fazendo muito sentido. Então, essa é uma tendência importante. Um outro aspecto também que a gente sente bastante são os índices ESG. Esse tema sempre, nos últimos anos, ganhou muito respaldo de forma geral. O investidor está sempre procurando. E aí, uma tendência muito forte também, que a gente está tentando fazer alguns recortes no mercado brasileiro, é de tecnologia e inovação. Então, eu sempre tenho conversado muito com o mercado para a gente se provocando, né? Pô, a gente consegue... Faz sentido lançar um Ibovespa tecnologia, um Ibovespa inovação, fazer um subíndice do Ibovespa com essa tratativa? É um desafio grande, não é simples, né? Porque tem que fazer uma análise criteriosa, mas o que a gente está vendo é muito essa sofisticação do investidor local. Então a gente está saindo dos índices amplos, a gente está passando ali para índices com pagamento de proventos, índices mais sofisticados, vai ter uma mescla ali com multi-assets de forma geral, a gente também entende que isso é uma tendência. No começo desse ano a gente lançou o índice de volatilidade também, S&P B3 e Bovespa VIX, que também já é um avanço do mercado local. Então assim, hoje o investidor consegue, através do VIX, ter uma ideia de qual que vai ser a volatilidade ou a expectativa de volatilidade para os próximos 30 dias no mercado local. Isso vai agregando para o portfólio do investidor e a gente imagina que nos próximos passos a gente vai começar a mesclar ali o mercado à vista, de equities, talvez com o mercado de opções e fazendo algumas coisas nesse sentido para fazer estruturas mais sofisticadas que necessariamente vão começar a ser demandadas pelos nossos investidores, pelos nossos clientes, né, de forma geral. Isso é bem legal. Essa parte da plataforma de vocês, para a gente, é impressionante, porque a gente tem já 9 ETFs que seguem índices da B3. E realmente a maior parte das pessoas não tem essa visão de diversidade que a gente tem já de opção. E realmente esse novo que a gente está seguindo agora, que distribui proventos, é uma inovação para a gente, é uma inovação muito legal que a B3 fez, não só da parte de índice em si, mas da toda a parte de infraestrutura que é necessária para conseguir deixar isso funcionando, né? Sem dúvida. Para não falar que não precisa de outra coisa, é capaz que 95% de uma carteira você consegue fazer através de ETF. Você consegue necessariamente diversificar, consegue ter exposição no mercado local, no mercado internacional, renda fixa, renda variável. Então, assim, você está super coberto e, de certa forma, esse desafio nosso, né, você citando os ETFs que já existem dentro da gestão do Itaú, faz parte também do desafio da B3, que é pulverizar esse conhecimento, expandir as fronteiras, porque aqui só tem a ganhar, porque a gente sabe que esse produto é incrível para o investidor. O investidor tem muitas vantagens, e aí necessariamente durante essa semana vocês vão cobrir detalhe de cada um desses benefícios. Bom, já que a gente está falando de ETF, acho que é legal a gente aproveitar para conversar um pouquinho do IMAB 11, que está completando agora 5 anos, né? Foi um marco na indústria, que foi o primeiro ETF lançado de renda fixa seguindo o índice da Ambima, usando os títulos públicos já na carteira. E eu queria saber um pouquinho de você, Medina, o que você acha do desenvolvimento desse projeto, como foi e qual é o desafio para fazer as pessoas físicas começarem a usar mais um instrumento como esse? O IMAB 11 foi o primeiro ETF de renda fixa ali, né? Um trabalho conjunto entre Tesouro, Banco Mundial, Ambima e Itaú como gestor, né? A gente não tinha efetivamente nenhum índice de renda fixa naquele momento e a gente, né, criou o IMAB 11. E aí, desde então, a gente já tem aí 11 ETFs de renda fixa sendo colocados em mercado, né? Hoje a gente tem um total da indústria aí de 7,5 bi, né? O IMAB 11 responde por 2 bi aí dessa indústria, mais ou menos. É um desafio, tá? Eu acho que se a gente fala desses números ainda, vis-à-vis da indústria de ETF de renda variável, assim, são números baixos ainda. Mas eu acho que a gente também está caminhando, está engatinhando ali, mas a gente está caminhando bem, né? O conhecimento, né, pelo investidor final é sempre um desafio, né? A gente tem esse problema, acho que
uma questão bem educacional aqui de conhecer o produto, conhecer a questão da diversificação, ter acesso a essa questão de renda fixa, né? E não só do ETF de renda fixa, mas eu acho que a questão educacional da própria renda fixa, né? Você explicar que a renda fixa varia todo dia ainda é uma coisa que para a gente é bem complexo, né? Explicar para o investidor final que você tem ali a oscilação diária de preço de uma coisa que ele espera que seja fixo no nome, ainda é um desafio, né? Então, quando você vai para coisas mais sofisticadas, como ETFs, por exemplo, e aí a gente fica um pouco com esse entrave de disseminar conhecimento mesmo. Do ponto de vista de o que a Ambima tem feito, né, para tentar fomentar isso, né? Então, tem toda uma parte educacional da Ambima, onde a gente tenta colocar dentro dos cursos esses temas, né? Mas, mais recentemente, a gente tem trabalhado dentro do formato como a gente coloca essas informações para a rua, né? Então, a gente tem trabalhado numa plataforma de centralização de dados de tudo que é da Ambima, onde os índices entram também. E aí a gente tenta fazer uma coisa mais, eu vou chamar de lúdica aqui, né? Então, a gente bota uma parte mais gráfica, um comparador onde você consegue comparar alguns benchmarks e aí eles, né, comparação entre si. Então, a gente tenta fazer alguma coisa nesse caminho, tá? Para tentar desenvolver e trazer um pouco mais do investidor final, um entendimento melhor de índices, enfim, da própria renda fixa, mas de índices também e dos ETFs aí a reboque. É muito legal ver realmente como tem evoluído no mercado essas iniciativas para poder fazer a parte educacional. Tanto a Ambima quanto a B3, a gente vê o desenvolvimento do site, desenvolvimento de palestras, de cursos para tentar ensinar as pessoas. E a gente, inclusive, aqui também vai fazer amanhã o lançamento de um curso com o Kaique Cardoso para falar de ETF de renda fixa, para ajudar o investidor a entender melhor esse tipo de instrumento. Então, é muito legal mesmo destacar essas iniciativas. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui o nosso bate-papo. Queria agradecer a presença dos dois. Queria agradecer Enio por ter vindo aqui falar com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer grande estar aqui, poder falar um pouco dos índices da B3, falar um pouco do mercado de ETF. A gente sabe que a jornada é longa, mas um dia de cada vez, doutrinando um de cada vez, passando conhecimento para frente. Acho que a gente vai, sem dúvida nenhuma, ter esse mercado muito robusto aí nos próximos anos. E obrigado também, Léo. Valeu por ter vindo aqui falar com a gente, compartilhar um pouco da história da Ambima. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nessa semana, né, para discutir esse tema tão importante, o desenvolvimento do nosso mercado. Bom, obrigado, pessoal. Obrigado de novo por terem vindo aqui, por compartilhar com a gente o conhecimento de vocês. E obrigado a todos que estão assistindo a gente. É um prazer estar aqui de novo. A gente está aqui participando da nossa 4ª semana de ETFs. Tem ainda mais 3 dias de conteúdo. A gente espera que vocês aproveitem e espera poder ajudar a elucidar um pouco mais sobre esse mercado e esse instrumento que já está fazendo 20 anos e que a gente espera que dure muito mais tempo. Muito obrigado a todos.